Salve, salve galera, Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu trago um guia de pesca para você que está com dificuldades aí de conseguir peixes épicos, raros, incomuns, enfim. Vou mostrar todos os tipos de vara de pesca, onde conseguir, como desbloquear, todas as iscas, como pegar, como fazer, enfim, tudo. Então fica até o final que tem muitas dicas valiosas que vai te ajudar muito na hora da pescaria. E é claro, vou ensinar você também a fazer a melhor comida do jogo. Vai te dar muito tempo de oxigênio para fazer as explorações subaquáticas no novo bioma. Então vem comigo, deixa aquele like, hype o vídeo aí se estiver vendo pelo celular. E se é novo no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos e live. Então vamos embora que a pescaria tá começando, galera. Bom, vamos lá então, galera. Esse vídeo é para mostrar tudo sobre a pescaria em Enshrouded. Caso eu esqueça de falar alguma coisa, comenta aí, você esqueceu daquilo, esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo. Deixa aí nos comentários que vai estar ajudando demais. Primeiro eu quero falar que a pesca ela chegou junto com a atualização da água. E desde então, quando você iniciar um save novo, do zero, você já vai ter a possibilidade de pescar logo no início. A partir do nível 1 ali, você já consegue fazer uma varinha simples, pegar uma isca simples também, como vagalume, e pescar em qualquer lago que você encontrar aí no game. Outra coisa que você precisa saber é a mecânica básica aqui da pesca. É bem simples, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou pescar algum peixe aqui, ó. Tenho várias iscas aqui, mas eu vou pegar a vagalume, que é a primeira isca que você consegue logo no início do jogo, facilmente, né? Então com o botão direito você consegue mirar onde você quer jogar a vara, né? No caso, sua isca. E também com o scroll você seleciona a isca que você quer. E com o botão esquerdo, como está escrito ali embaixo, ó, carregar e arremessar, se você dá um clique, ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai arremessar aqui pertinho. Se você segurar, ele vai carregar a barrinha e vai jogar mais longe, né? De acordo com o que ele carregou ali, ó. Olha só, barrinha carregando, você jogou e beleza. Você vê que esse lago aqui ó, a gente construiu do zero também aqui, a gente fez todo esse passo a passo. Tem vídeo aí no canal caso você queira conferir. Então você consegue pescar também em qualquer lugar, ó. Até nesses lagos que a gente cria. Olha lá, o peixe já tá ali. Como é uma isca simples, a gente vai pegar os peixes iniciais também, ó. A hora que o peixe fisgar, vai aparecer esse comando e aqui começa o minigame da pescaria. A barra verde simplesmente é a nossa estamina, no caso, né? Seria a tensão da linha. E a barra vermelha, vamos dizer que é o cansaço do peixe, a estamina do peixe. E como funciona o minigame? Você vê que o peixe ele vai para a esquerda, vai para a direita e simplesmente você vai fazer como na pesca real. Aqui a gente perdeu o peixe, mas eu estava explicando para vocês. Agora eu vou repetir o processo e vou mostrar como que funciona. No momento que o peixe vai para a direita, a gente puxa a vara para a esquerda e assim aquela barrinha vermelha ela vai começar a diminuir. O objetivo nosso é diminuir totalmente aquela barrinha vermelha. Assim a gente consegue pescar o peixe. Então esse vai ser o processo. O peixe foi para a direita, a gente puxa para a esquerda. O peixe foi para a esquerda, a gente puxa para a direita. Beleza? Vamos lá, vamos esperar ele fisgar aqui e a gente começa o minigame. Perceba que dá para ver qual peixe que a gente está pescando, né? Mais para frente eu vou dar mais dicas sobre isso. Aí o peixe fisgou. Ó, agora ele foi para a direita, a gente puxa para a esquerda. Perceba a varinha, a barrinha. Olha só, foi para a direita. Agora a gente puxa para a esquerda. Puxa para a direita. Puxa para a esquerda. Puxa para a direita. E fechou. Apareceu o comando ali, você puxa. E aqui está o primeiro peixe que a gente pegou. Pula lago. Esse é um peixe comum. Como a gente pescou com a isca mais comum que tem, que é o vagalume, temos aí um peixe comum. Lembrando que você pode utilizar a melhor isca, a isca épica, você ainda tem uma chance de pescar um peixe comum, tá? Outra coisa que você precisa saber é que os peixes têm raridades diferentes. No caso, esse peixe é o comum, mas temos o incomum, temos o raro e o épico também. E já explicando, no momento que você pega um peixe diferente de comum, seja incomum, seja raro ou épico, a barrinha vermelha ali vai ter mais divisões, ou seja, vai ser um pouco mais difícil você pescá-lo. Por isso, temos outros tipos de varas. Vou falar também das varas agora para vocês. Temos 5 tipos de vara. Vara de pesca simples, a amaldiçoada, a melhorada, a da sorte e a excelente. Vocês podem perceber que cada uma delas tem um tipo de força de pesca e resistência de pesca. A vara de pescar simples, você já consegue fabricar logo no começo. A vara de pescar básica, ela tem 1 de força de pesca e mais 30 de resistência de pesca. E essa vara é uma produção manual que você consegue fazer.
Você vai precisar de 2 galhos, 2 sucatas e uma corda. Já vai estar fazendo essa vara de pesca simples. A próxima vara, uma vara incomum, vara de pesca amaldiçoada. Essa vara você consegue fazendo uma missão que um dos NPCs vai te passar. Essa é a missão Pesca Maldita. Ela tem 2 atualizações aqui, como vocês estão vendo. E aqui diz que foi um habitante que contou sobre o inventário de um estranho pescador em Pondsworth. E essa aqui é a localização onde você vai encontrar essa vara lá no côncavo obscuro no Planalto dos Nômades. A próxima vara é a vara de pesca melhorada. Essa vara de pesca dá mais 2 de força de pesca e mais 45 de resistência de pesca. A vara de pesca melhorada é criada na caçadora, com esses seguintes itens: um tronco de palmeira, 2 barras de ferro, uma corda e você vai precisar dessa tinta aqui, Riacho Gelado. Temos também a vara de pesca da sorte. É uma vara épica que tem 2 de força de pesca e mais 50 de resistência de pesca. O legal dessa vara aqui é que além dela ter grande resistência, ela tem uma probabilidade maior de você conseguir pegar algumas joias, por exemplo, que você pode utilizar em armas, entre outras coisas como poções, bandagens, enfim, itens aí do jogo aleatório. Essa é a missão Pesca Sortuda, onde você vai encontrar a vara de pesca da sorte. Essa é a localização que você vai encontrar a vara de pesca da sorte na ruína suspeita de Drekdal, pro norte da torre antiga da bacia do Véu d'Água. Chegando nessa localização, vou subir aqui para mostrar. Você pode ver que tem um X, aqui forma um X, ó. Eu fiquei um tempo aqui para entender isso. Tem até o vídeo aí caso você queira dar uma olhada. Você vê aqui o X marca o local, né? A gente simplesmente vem aqui com a picareta e cava para encontrar o nosso tesouro. E aí está a vara de pesca da sorte. E a melhor vara de pesca do jogo é essa épica. Vara de pescar excelente. Ela tem 2 de força e 55 de resistência de pesca. Com essa vara aqui você vai ter mais facilidade, ou menos dificuldade, vamos dizer, para pescar os peixes épicos. E são muito necessários, vocês vão ver aí mais para frente no vídeo. E para criar essa vara de pesca você vai precisar do pescador. É um NPC que a gente resgata lá no novo bioma da água. E fazendo as missões que ele vai dar para você, você vai ter aqui desbloqueado a vara de pesca excelente, utilizando esses materiais: uma madeira tropical, uma barra de aço, uma corda, um pó de ouro e uma moeda de ouro. Todas as varas que você encontra pelo mapa, vocês podem ver que você consegue fabricar depois, ó. Aqui está a vara de pesca da sorte. Na caçadora você consegue fazer a vara de pesca melhorada e a vara de pesca amaldiçoada. E aqui em produção você faz a vara de pesca simples. Conseguimos então as nossas varas, vamos agora falar um pouco das iscas, que são elas que vão diferenciar o peixe que você vai conseguir pescar. Eu tenho aqui todas as iscas disponíveis que temos atualmente. Vou mostrar uma a uma, aonde você consegue, como você faz. Fica aí no vídeo, se ainda não deixou o like, deixa o like aí que vai estar fortalecendo demais. Então, começando do começo, a primeira isca que você vai encontrar logo no começo do jogo é essa aqui, Vagalume. É uma isca nível 5 que você consegue pegar à noite, logo no bioma inicial. Com essa isca você só consegue pescar peixes comuns. Como você viu, a gente pescou um peixe comum logo no início aí, utilizando o vagalume. Próxima isca, a mariposa, é nível 13 e ela é encontrada também à noite no Bosque Farto. E utilizando a mariposa como isca, você consegue pescar peixes incomuns. Próxima isca, gafanhoto nível 40. Os gafanhotos são encontrados de monte no Planalto dos Nômades, tanto de dia quanto de manhã. Vocês vão perceber ele por perto escutando. Ele faz um barulhinho um pouquinho chato às vezes, quando muito repetitivo, mas você vai conseguir ouvir e visualizar. A próxima isca, escaravelho, também nível 40. O
O escaravelho você encontra no Desertos Ardentes. E utilizando o escaravelho como isca, você vai conseguir pescar peixes raros. Eu tinha esquecido de falar, mas o gafanhoto você consegue pescar peixes incomum. Você tem uma probabilidade maior de pegar peixes incomuns do que a mariposa. Próxima isca, percevejo, também nível 40, encontrado nos picos Albaneve, nas montanhas geladas, galera. Também é encontrado tanto de dia quanto à noite. À noite acho mais fácil porque ela vai estar com uma iluminação diferenciada, vai estar mais brilhante ali. Então você vai perceber bem mais facilmente os percevejos. E com essa isca você também vai pegar peixes raros, com um pouco mais de probabilidade do que a outra. E finalmente chegamos na isca Rã, uma isca também nível 40 que você vai encontrar no novo bioma Bacia do Véu de Água. E com essa isca aqui você vai conseguir pescar peixes épicos. Seu primeiro peixe épico vai ser pescado com essa isca, com toda certeza. Vai dar um trabalho? Vai, mas você vai conseguir. E também temos outros tipos de isca e vamos dizer melhorada que a gente pode criar utilizando esses insetos, esses bichos que a gente encontra. E são essas 5 iscas que eu tenho aqui. Isca de peixe simples, que é utilizada para pescar peixes comuns. No caso, é mais fácil pescar com essa isca do que com o vagalume. E para criar essa isca, você vem aqui na produção manual mesmo, vai precisar apenas de um pedaço de bicho que a gente encontra com os inimigos caídos, né, que a gente derrota pelo mapa e pela mortalha, e 4 fibra vegetal. Você já vai conseguir produzir 5 iscas de peixe simples. Agora falando um pouquinho mais da isca de peixe comum, também uma isca que você vai ter uma probabilidade maior, uma facilidade maior, né, de pescar peixes comuns. E essa isca é produzida no pescador, no NPC que a gente pega no novo bioma. E você vai precisar aqui de vagalume, 2 vagalumes, 10 moedas de ouro, 2 pelos de capivara e 1 osso de peixe. Os vagalumes você já sabe como pega. Moedas de ouro, tem um vídeo aí onde você farma muita moeda de ouro, tá aí na descrição do vídeo. Todos os vídeos que eu citar aqui eu vou deixar na descrição para você dar aquela conferida. Pelos de capivara também tem aí como você farmar pelos de capivara, como domesticar ela. Ossos de peixe também tem vídeo aí mostrando como você farma ossos de peixe. Fica aí até o final que eu vou falar um pouquinho mais disso também. E já partindo para a próxima isca, isca de pesca incomum, nível 13. Com essa isca você vai ter mais probabilidade, mais facilidade para pescar peixes incomuns, precisando desses itens aqui para ser fabricados. Da mariposa, moedas de ouro, pelo de capivara, ossos de peixe e gafanhoto. Todos os itens você já sabe como fazer, como pegar. Caso não saiba, o vídeo está aí na descrição para você conferir. E a próxima isca, isca de pesca rara, uma isca que vai te dar mais probabilidade de pescar peixes raros. Você vai precisar de escaravelho, moedas de ouro, pelos de capivara, dentes de peixe e o percevejo. E a melhor isca de todas, isca de pesca épica. Com essa isca você vai conseguir muito peixe épico, vai ter mais facilidade para conseguir os peixes épicos. E para criar você vai precisar simplesmente de uma rã, moedas de ouro, pelos de capivara e dentes de peixe. E uma dica bônus e muito importante para vocês, galera, economizar aí no jogo, tá? Quando vocês virem aqui nos templos Drake, quebrem esses vasos, vocês vão conseguir muito farm. Além de itens como obsidiana, minérios de ouro, vocês vão conseguir uma coisa muito importante aí, ó. Dentes de peixe e osso de peixe. Você vai conseguir de monte farmando nesses vasos, principalmente, galera, nesses templos. Então, utilize isso, quebre sempre esses vasos, que vocês vão encontrar itens. E os itens principais, osso de peixe e dentes de osso de peixe. Você fazendo isso, você vai economizar, porque para você fabricar esses itens, você vai simplesmente reciclar peixes que você pescou. Então não compensa. Aconselho você farmar esses itens fazendo assim, quebrando os vasos nos templos Drake aqui no novo bioma. Fica muito mais fácil e mais barato para vocês. Estamos aqui então tentando pescar um peixe épico para vocês.
Veja que essa localização tem um cardume ali, ó. Ó, uma dica importante, vocês viram que o peixe pula, aparece ali, vocês conseguem ver mais ou menos que tipo de peixe é. Vamos supor que você está utilizando uma isca épica e o peixe que apareceu ali, ele é comum ou incomum ou raro, você consegue identificar isso, você pode puxar a vara antes, assim você não vai perder a isca utilizando ela com um peixe comum, não faz sentido, né? Dessa forma você consegue pescar novamente com a mesma isca, ó. Pode ver, ó, eu joguei, e se eu puxar, eu ainda vou continuar com as 8 iscas que eu tava, tá vendo? Isso você tem que fazer antes do peixe fisgar, tá? Se ele fisgar, esquece, perdeu a isca. Perdemos o peixe. É, o peixe épico é bem difícil de pescar, galera. Bom, a dica que eu dou pra você, não fique olhando o peixe. Olhe a barrinha vermelha. Você vai ver que a barrinha ela vai diminuindo. No momento que ela parar de diminuir, você puxa a vara para o lado oposto, para o lado contrário. Ou seja, se você está com a vara puxada para o lado esquerdo, no momento que parou de esvaziar a barrinha, você puxa para o outro lado. Eu acho mais fácil fazer dessa forma do que olhando a direção que o peixe está indo. E dependendo de onde você está pescando, você não vai conseguir visualizar direito o peixe. Aí fica um pouco mais complicado de ver o momento que ele está indo para uma direção ou outra. Então a dica que eu dou é essa. Perceba sempre a barrinha enchendo ali. No momento que ela parar, você muda a direção e você está puxando a vara. Bom, vamos lá tentar mais uma vez pescar um peixe épico. Eu falei no começo do vídeo sobre o minigame, né? Sobre as barrinhas dos peixes que aparece ali aquela barrinha vermelha. Dependendo do peixe, ele tem várias divisórias, né? Então, quanto maior o nível do peixe, né? Épico, raro, incomum, essas coisas, é a quantidade ali de barrinhas que vai aparecer. Você vai ver aqui como que eu vou pescar agora. E perceba que as barrinhas vai ter várias divisórias, dependendo do peixe. Aí você vai ter que, lá, ó, pode ver, tem várias aqui. Então, em cada barrinha que a gente diminui, você tem que fazer ali a função, né, o clique, para dar aquela puxada na vara, tá vendo? Essa é a diferença dos peixes, né, na hora de pescar. Além das iscas, tem essa dificuldade a mais aí para você conseguir pescar determinados peixes. E assim a gente pescou um peixe raro, dorso carmesim. Eu estava utilizando isca rara, né? Então veio o peixe raro. E aí está, peixe épico, nada amarelo. Vocês viram aí que não é tão fácil, mas sim é possível. E a gente estava utilizando ainda a vara de pesca da sorte, que tem um pouquinho menos de resistência que a vara excelente, mas a gente conseguiu aí um peixe épico. Agora vamos falar um pouco de comidas. Bom, aqui eu tenho a grelha de frutos do mar, que é onde você vai assar alguns peixes e você consegue grelhar todos esses tipos de peixe, né? Todos os peixes que você pega, você consegue grelhar aqui e você vê que cada um deles dá diferente tipo de buff, saúde e oxigênio. Cada peixe vai dar uma determinada saúde, um oxigênio a mais aí para você utilizar nas explorações subaquáticas. Uma dica que eu dou, galera, não utilize os peixes para fazer ossos de peixes e dente de peixe. Como eu já mostrei anteriormente aí no vídeo, quebre sempre aqueles vasos que você encontra nos templos que você vai farmar muito osso e dente de peixe. Assim, economizando os peixes aqui para você utilizar nas suas comidas, que são muito mais importantes. Além dos peixes que você consegue fazer nessa grelha, você vai ter comidas melhores que você pode produzir com os peixes. Caso você ainda não tenha essa grelha de frutos do mar, vou deixar também na descrição o vídeo onde a gente consegue a grelha. Então dá uma conferida lá, você vai conseguir também a sua. E aqui estão as comidas que você consegue fazer de peixe, são as comidas especiais. Vamos começar aqui com a sopa de peixe com tomate, que você faz com 5 unidades de água, 5 tomates e com esses peixes aqui, ó. Caudalistra, helioscama ou bigode de tana. Essa receita vai te dar mais 30 de saúde e mais 20 de oxigênio máximo por 35 minutos. Você também consegue fazer sushi com esses itens: 5 algas, 5 arroz cozido e 5 peixes, sendo qualquer um desses aqui, ó, 5 unidades de dorso prata ou dorso carmesim ou 5 nada amarelo. Esses são os 3 itens necessários para fazer o sushi, que é uma comida rara
e vai te dar buff de 30 de saúde e mais 40 oxigênio máximo por 55 minutos. Vamos agora para as comidas épicas. Essa outra comida, caldo de peixe, é uma comida épica. Você vai precisar de 3 espigas de milho, também de 3 unidades de peixe, tendo esses peixes aqui disponíveis: dorso carmesim, brasatana, salta-ondas ou cauda sombra, mais 5 beterrabas, 5 leite e 2 farinha. E essa comida vai te dar um buff muito bom, mais 30 de saúde, 15 de vigor, 6 de regeneração de vigor e mais 30 segundos de oxigênio máximo por 45 minutos. E por fim chegamos na melhor comida disponível até o momento: peixe grelhado com arroz de coco. E também é a mais difícil de ser feita, né? Você vai precisar de 5 filé de peixe tostado. Já mostro como que faz esse filé de peixe tostado. 5 leite de coco, 5 arroz cozido, 5 brotos de alga grelhado e 2 inhame cru. Bom, se você tiver alguma dúvida de onde conseguir ou como fazer determinado ingrediente, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando melhor cada item, cada coisinha ali que você vai precisar fazer, beleza? E agora falando do filé de peixe tostado, você simplesmente vai precisar de 5 peixe épico. Sim, vai precisar pescar 5 peixe épico para fazer essa comida. Depois de pego os 5 peixes épicos, você vai vir aqui no pescador e vai fazer o filé de peixe aqui com ele, ó. Você vai precisar do peixe e de uma moeda de ouro. E depois de feito os filés de peixe lá no pescador, aqui você vem na grelha e vai selecionar aqui filé de peixe tostado, para aí sim você tostar o peixe e tá disponível daí para você fazer aquela melhor comida. Lembrando que você pode também comer o filé de peixe, ó. Ele vai dar 70 de saúde e 20 de oxigênio. Claro, bem pior do que a comida, mas deixando aqui claro para vocês que é possível também comê-lo assim. A outra coisa que você consegue fazer no pescador é esse item aqui, ó. Quadro de troféu de pesca. Sim, você pode exibir as suas conquistas na pescaria. Você cria ele aí com 2 pregos, 2 madeira tropical e 2 moedas de ouro a cada quadro de troféu que você fizer. E depois simplesmente você pode deixar os peixes à mostra aí, mostrando as suas habilidades de pesca. Olha aí, temos 5 aqui, ó. Podemos simplesmente vir aqui e alterar o peixe que a gente quer, por exemplo. Vou colocar esse peixe épico aqui, ó. Olha aí. Nossas conquistas brabas, difíceis da pescaria. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse. Espero muito ter ajudado vocês. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, deixa aí nos comentários. Vou estar lendo, vou estar trazendo em um próximo vídeo. Agradeço de coração quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like também. Se é novo no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos e lives que estamos fazendo. E eu vou deixar esse outro vídeo aqui para você dar uma conferida. Eu tenho certeza que vai te ajudar também de alguma forma, beleza? Fico por aqui então, deixo aquele forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!